Olá, estamos de volta à nossa Arena Soluções e agora eu vou convidar aqui para fazer a sua apresentação, ele que é da empresa Intellicity, o César Calil. Vem para cá, César, vamos dar início à sua apresentação. Você tem 10 minutos, mas podendo estender para um pouco mais e abrir para pergunta aos nossos convidados, tá bom? À vontade. Obrigado. Bom dia a todos. Agradecer a presença aí de vocês, quem está nos acompanhando aí pela internet. Vou falar um pouco da nossa empresa, da Intellicity. É uma empresa que nasceu no intuito de ajudar a contribuir com o administrador público, principalmente nas tomadas de decisões técnicas, fundamentadas pela análise técnica, né, dos levantamentos que a gente faz em campo, né. Então, a nossa empresa ela ajuda no monitoramento geral da cidade, né? Durante a apresentação vocês vão ver que a gente acabou expandindo com a inteligência artificial para vários pontos. Quando a gente começou principalmente medindo IRI, o fator de conforto das ruas, né? E rodovias também. E hoje a gente está, vocês vão ver aí na nossa apresentação que é muito mais extenso o nosso leque de atuação, né? A gente nasceu, né, como eu falei, especializado em inovações para a gestão pública, né? São sensores exclusivos. Isso, fazer um parênteses aqui, a gente consegue caracterizar para cada município, para cada cliente a sua demanda, né? Não é uma coisa que é geral. Muitos clientes nos procuram por diversos segmentos, então a gente atua desde a área de segurança pública, na parte de mobilidade, na parte de zeladoria. Então isso tudo vocês vão ver aqui durante a apresentação, né? Com técnica, engenharia e inteligência artificial, né? Os dois sócios da empresa são dois professores de duas faculdades renomadas, aí, o professor Ângelo da Mauá, que está aqui junto comigo, me dando apoio aqui, e o professor Maranhão, que é da Poli, né? Então nós começamos essa empresa visando esse mercado, né? Aqui é a nossa linha do tempo aí em 2018, né, que a gente começou trabalhando, a gente deu a sorte de começar trabalhando com a maior cidade do país, que é São Paulo, né, onde os desafios são proporcionais ao seu tamanho, né. São Paulo que tem uma malha viária de 17 mil quilômetros de vias, de ruas. Então, em cima dessas particularidades e nesses 17 mil quilômetros a gente tem de tudo, né? Grandes avenidas, vielas, pinguelas, temos ruas de terra. São Paulo tem 3 mil quilômetros de rua de terra, né? Então a gente ajuda nesse monitoramento. Em 2021, a Prefeitura de São José dos Campos e a de Recife também embarcaram de nos contratar para a gente fazer análise de mercado, de poder diagnosticar. Principalmente nesse tempo ainda a gente fazia muito focado para o pavimento. A gente trabalhava para identificar os problemas de pavimento. Em 2022, nós fizemos uma parceria com a ICI, né, do Instituto de Cidades Inteligentes em Curitiba, no Paraná, e a gente desenvolve junto com eles a demanda também muito parecida que a gente faz nos outros municípios, né? Aqui foi quando a gente começou o processo, né, professor Ângelo? A gente instalava um sensor, instala ainda o sensor na parte da suspensão do carro, e o principal propósito era medir o IRI, o índice de regularidade, né? Então esses sensores, no primeiro momento a gente tentou instalar em caminhões de lixo, só que como era muito lento o trânsito deles, a gente não conseguia medir na íntegra o IRI, né? Depois nós tentamos instalar nos próprios carros municipais, mas cada um ligado à sua secretaria, ele era muito restrito à área de captação de dados, né? Tentamos em moto também, só que daí a moto era muito rápida e muito leve. Então a gente também não conseguia identificar o índice de regularidade, né? Com isso a gente acabou fazendo uma parceria com os carros de hoje que fazem a tipo Uber e a Táxi 99, que a gente instala nos equipamentos no carro
No começo, em 2018, 2019, eles ainda tinham que apertar um botão para acionar quando saíssem de casa, né? Hoje não mais. A gente instala esse equipamento na suspensão e o Uber, principalmente o Uber, a gente cobre uma malha muito maior, né? Em São Paulo hoje a gente tem 82 carros que são conveniados conosco. A gente faz uma participação num ganha-ganha com o motorista, né? A gente subsidia um tanque de gasolina e quando ele atua muito bem, a gente subsidia até 2 tanques de gasolina para o motorista de Uber. Isso ajuda ele também, porque certamente gasolina pesa muito no custo dele, né? E depois a gente foi evoluindo, né, com câmeras. Lembrando, né, na parte do IRI a gente só colocava um sensor na suspensão. A gente evoluiu para a parte de câmeras, onde a gente vai identificando e rastreando os defeitos e os ativos, né? Aqui você tem um videozinho mostrando como é que ali em cima, no canto superior direito, vai mostrando o trajeto do carro e vai mostrando tudo que ele encontra no pavimento. A qualidade do pavimento. A gente também analisa a parte de placas e sinalizações, se a placa está de acordo com o que a legislação obriga. Então, se tem uma lombada, a gente capta se tem uma placa dizendo que 50 metros antes se tem uma lombada, se tem um radar, se tem um semáforo, cruzamento, a gente identifica se tem a placa regulamentada, né, regularizada. A gente também levanta tampão. Isso é uma grande ferramenta para que as prefeituras municipais consigam acompanhar as concessionárias, seja ela de gás, seja de energia, seja de saneamento. A gente consegue ver alteamento de tampões, que gera muito acidentes também, né? Então a gente consegue com isso, com que as cidades consigam fazer uma gestão melhor do pavimento. A gente sempre fala que sempre sobra na conta do prefeito, né? Quando o prefeito vai lá e faz a pavimentação e quando não tem uma gestão conjunta com as concessionárias, depois de quantas vezes nós já nos deparamos, isso em qualquer cidade, seja qual for o tamanho, que o prefeito vai lá, faz o recap e daí vem a concessionária depois de um mês e rasga a rua novamente. E daí para isso fica na conta da prefeitura, do prefeito, a má administração, a má gestão, né? Então, hoje o administrador público que tem essa nossa ferramenta, ele consegue fazer a gestão junto às concessionárias principalmente, né? Então aqui é um modelo, é uma análise que a gente faz por dashboards, né? Aqui você tem uma região onde está toda mapeada e a gente reclassifica os pavimentos em 5 tipos: de péssimo, ruim, regular, bom e ótimo. Isso aqui é importante frisar para o administrador público, que é uma matriz de decisão para ele tomar. Não tem mais a questão só política, eu vou fazer a rua da Dona Mariazinha ou do Seu Francisco porque o vereador da região está pedindo. Sabe? Isso daqui ajuda. A gente sabe que, infelizmente, todos os municípios, independente do tamanho, não têm recurso suficiente para resolver todos os seus problemas. Então isso daqui ajuda o administrador público a tomar decisão, onde ele vai atuar na rua. Eu tenho dinheiro para atuar a parte que as ruas são péssimas, ou tem dinheiro para as péssimas e ruins. Então isso tudo ajuda a prestar conta aos órgãos competentes, seja os tribunais de contas do Estado, seja alguns municípios com o seu próprio tribunal de contas, seja a população, você dá a transparência do que você definiu como prioridade. Então, isso tudo, essa análise que a gente faz com as câmeras diariamente, ela vai se retroalimentando. Então, não são fotos, né? A gente vai sobrepondo as imagens e é tempo real. Então, o secretário que faz a gestão do que a gente apresenta, ele consegue tomar decisão e prestar conta por que está fazendo aqui e não está fazendo em outra região, né? Eu vou dar uma acelerada aqui porque meu tempo está acabando, né? Essa parte de iluminação pública também, nós temos uma parte que a gente, de um sensor da câmera que a gente instala nos carros, que mostra, alguns municípios têm nos demandado isso por conta de segurança pública. A gente identifica que tem regiões da cidade que tem muito problema de assédio sexual, de violência contra as mulheres, e a gente identifica
tem muita região, por exemplo, que tem a lâmpada, está lá funcionando, mas a copa da árvore está embaixo da lâmpada. Então essa luminosidade não chega, deixando o ambiente um pouco mais escuro. Essa foto aqui em cima é bem nítida, né? Você sabe que tem a lâmpada, mas não ter a poda da árvore atrapalha com que essa iluminação seja mais completa. E a gente consegue identificar também para o próprio administrador público cobrar as concessionárias se tem lâmpada queimada, se é o problema de poda de árvore, o que precisa ser feito de manutenção para melhorar essa iluminação, né? Então, tem muita empresa que é concessionária de iluminação pública que tem nos procurado, porque isso daqui gera uma receita acessória no seu próprio contrato, porque o cara cuida da iluminação pública, mas às vezes tem a árvore que é da prefeitura que precisa ser podada. Então a gente consegue identificar quem é quem nas responsabilidades, né? Aqui a gente também, em parceria com a Comgás acabou nos contratando para fazer uma interação dos serviços que ela presta na cidade de São Paulo. Então a gente tenta fazer uma gestão compartilhada das informações, até porque a Comgás tem os seus planos de expansão na cidade, que pode se deparar, seja ela qual cidade for, onde ela atua, e que pode se deparar com um plano de recap, por exemplo, da cidade. Então, é aquilo que eu falei há uns 5 minutos atrás, é para ter uma gestão mais completa, onde o munícipe não acha que a pavimentação que foi feita, depois de um mês a concessionária foi lá e rasgou o pavimento e deixou ruim. Então aqui em São Paulo aconteceu isso, a Comgás tinha uma expansão para a zona leste da cidade e a prefeitura tinha um plano de recap. Numa conversa entre concessionário e prefeitura, definiu-se que a prefeitura ia atuar um pouco mais em outra parte da cidade, enquanto a Comgás faria esse serviço, né? E também uma particularidade com a Comgás, a gente acabou desenvolvendo, não sei se todos sabem, toda empresa que comercializa gás, ela tem que ter um equipamento circulante que tente identificar se tem vazamento de gás e tudo mais, né? A gente desenvolveu em parceria com a Comgás uma máquina que vai dentro do carro e ela consegue, aí junto com o professor, junto com o Maranhão, com toda a nossa equipe, a gente conseguiu desenvolver que a gente consegue separar o que é poluição e o que é vazamento, o que é gás metano. Então isso tudo nos ajudou, até nós fomos para uma feira representando junto com a Comgás no Texas, ganhamos um prêmio, né, com uma solução muito mais barata, muito mais econômica em relação ao espaço também, porque as empresas que comercializam gás têm um aparato inteiro num carro e nós colocamos um sensor atrás ali do para-choque, né? Então isso é muito o viés da nossa empresa, né? É buscar na solução da inteligência artificial solução para os nossos clientes. Então, naquele vídeo que a gente mostrou o carro circulando nas ruas, a gente consegue identificar entulhos, né? Tem muitas cidades que as empresas não cadastradas ou o cara que não presta o serviço direito, ele joga o entulho em qualquer canto da cidade, então a gente consegue identificar que isso pode gerar uma ordem de serviço para a prefeitura tomar a solução ou o seu prestador de serviço. A partir de postes que eu falei de iluminação pública, né? A medição que a gente chama aqui da sinalização, se está de acordo com o que a lei permite, exige, com a regulamentação do setor. A partir de arborização, isso eu faço eu abro aqui a arborização para a parte de zeladoria, porque a parte de zeladoria não é só poda de árvore, tem a parte de tapa-buraco, tem a parte de drenagem, que está num outro item, que a gente identifica as bocas de lobos obstruídas, as drenagens que estão comprometidas, né? O excesso de fios, que isso os postes das grandes avenidas e ruas, parece dar uma poluição ali de tudo visual, né? Parece que é tudo remendo. Então a gente consegue identificar também essa questão dos fios. Estamos também entrando na área de ferrovia, né? Eu estou anunciando aqui, né, professor Ângelo, que a gente está abrindo o braço para a parte de ferrovias com um monitoramento, colocando também a câmera embarcada nos trens, para que possa medir furto dos parafusos que vão nos dormentes, a parte de temperatura do cabo, porque a gente vai começar a identificar, porque com a passagem do trem pode dar temperatura e pode dar problema de segurança, invasão de linha de ferrovia.
Então, é um vasto universo para se caminhar, né? A nossa empresa nasceu nesse intuito, com a inteligência artificial, de buscar essas soluções, né? A parte aqui tem os filmes da medição de árvore, diâmetro, tronco, porque tem muitas vezes que a árvore tem um diâmetro maior e daí ela não pode ser simplesmente removida, tem que fazer um termo de compensação. Então a gente consegue dar muita diretriz para as prefeituras, né? Parte de drenagem também, as ligações de galerias subterrâneas ao corpo hídrico mais próximo, para ver se tem começo, meio e fim, né? Se a parte de drenagem ela começa captando e ela tem o destino final de estar interligado com o corpo hídrico do sistema, né? Aqui nosso é um filminho aqui mostrando aqui do lado esquerdo quando tem entulho, e daí como a nossa circulação é diária, é sempre, a gente consegue no mesmo ponto vários Ubers passam, a gente consegue mostrar se foi tomada alguma solução, se foi resolvido o problema, né? Então, como eu falei, na parte de pavimentação, de recap, numa mesma rua a gente tem 4, 5 cores, né? Não sei se vocês lembram que a gente subdividiu em péssimo, ruim, regular, bom e ótimo. Então tem ruas que às vezes não precisa ser feito um trabalho nela inteira, porque tem trecho ótimo e bom, e a prefeitura atua na parte onde está mais danificado, que é onde está ruim e péssimo. Então a gente consegue otimizar também e com menos dinheiro, né, fazer mais trechos. Porque a arte do administrador público hoje é conseguir fazer a gestão, é o cobertor curto, né? Ou cobre o pé ou cobre a cabeça. Então a gente tenta com isso também dar uma solução para que ele tome a decisão do que fazer. A partir do SGZ, que a gente chama que é o Sistema de Gestão e Zeladoria, né? A gente consegue criar as demandas com diversas fontes, né? Tem prefeituras que tem, a Prefeitura de São Paulo tem um 56, tem prefeituras que tem um telefone específico para o município entrar em contato, tem um e-mail, então a gente consegue criar as demandas e o acompanhamento das ordens de serviço. Eu volto a insistir, a gente procura dar ferramenta para que o gestor público possa fazer o seu papel com maior segurança e maior tranquilidade, porque a gente sabe que o administrador público hoje que está com a caneta na mão, ele está secretário, ele está prefeito, ele está governador, mas depois passa esse período e ele continua respondendo por o resto da vida sobre os processos que ele assinou, autorizou. Então a gente quer ser uma ferramenta, tem sido uma ferramenta de poder de decisão, né? E como eu disse, é tudo muito, a gente faz específico, a gente desenvolve o desenho específico para o cliente, né? Aqui é a parte é um mapa da parte de recap com as obras em vias públicas, né? Então a gente identifica se é recap, se é obra de emergência. Tem muita concessionária aqui, a Comgás, se tem vazamento de gás, a Sabesp, se tem algum vazamento, então tem obras de emergência, a gente vai acompanhando isso tudo, as ordens de solicitação do munícipe, quanto tempo demora para dar baixa nisso, se foi dado baixa, qual foi a ação, se o fornecedor trabalhou, executou, porque isso tudo é gerado com fotos, então todo o sistema tem fotografia do antes, durante e depois. Então isso tudo, volto a insistir, vai dando muita tranquilidade e segurança para que os processos andem e vai deixando a coisa mais tranquila, né? A parte de segurança pública, que é uma área que a gente é mais nova na empresa, mas a gente já está bem forte no mercado, estamos participando de uma licitação, ganhamos uma licitação no Rio de Janeiro, com câmera embarcada em viatura, né? Então é um processo de mais de 200 milhões para o município, para o estado do Rio de Janeiro. A gente está lá, agora está na parte de documentação e tudo mais, mas no preço nós fomos vencedores, participamos com mais 6, 7 empresas. Nem todas dos setores, né? Porque tem muita gente que mistura quem vende câmera e instala a câmera, que é a mesma coisa, câmera fixa é a mesma coisa de trabalhar em viatura, né? Embarcada, né? Tem todo um aparato por trás de tecnologia, a bateria tem que aguentar 8 horas mesmo com o carro desligado, então é uma constante aprendizado e evolução para poder atender as demandas e tropicalizar isso, né? O nosso país é um país diferente.
você não consegue aplicar aqui a solução de segurança a mesma que você tem na Suíça nem na Dinamarca. Então nós temos que tropicalizar inclusive os equipamentos, para que o guarda, o policial que está utilizando possa também estar seguro com o que ele está apresentando, né? A parte do nosso stand, estão todos convidados aí a conhecer o nosso stand. Ali a gente tem um carrinho e tem um autorama também que simula o que a gente faz nas ruas e o que a gente faz com a segurança embarcada, com câmera, onde identifica a face da pessoa, quem é, quem não é, a parte de placa, se o carro é roubado, tem todo um processo que eu acho que vale a pena aí, quem puder passar no nosso stand, estão convidados lá para conhecer, né? Então, a gente é isso, né? Os nossos pilares são a celeridade de detecção de problema, melhor distribuição da política pública, suporte para justificativa aos órgãos de controle, que eu falei, aos tribunais, às câmaras de vereadores, seja qual for a competência, que sempre, eu brinco que ser pedra é mais fácil que ser vidraça, né? O administrador público ele é vidraça, toda hora ele está tendo que ficar se justificando e a gente quer com isso dar ferramenta para que ele tenha uma vida mais tranquila. Transparência, né? A racionalização das ações dos recursos públicos e o monitoramento ao longo prazo dos serviços prestados, né? E não ter aquela sensação que fez a solução e depois de 1 mês, 2 meses tudo danificado. Eu queria agradecer aí ao evento, a todos, meus parceiros aí, todos, Gustavo, Edu, todo mundo que está nos acompanhando aí com a Intelicity, e colocar à disposição, agradecer ao evento aí. Uma salva de palmas.